Cara, e aí nessa lógica comunista, onde se enquadra o jogador? Porque é o que a gente tava falando antes de começar o podcast, até brinquei que ia te perguntar sobre isso. Porque assim, são caras que estão dentro de um... Eu tô falando do jogador de futebol, não o cara que joga na Série A2 do futebol paulista, porque esse é um proletariado, na minha visão, tá? Se me corrija se eu estiver errado, como qualquer outro. Agora, o cara que tá na elite, o cara que joga no São Paulo, o cara que vai pra Europa, o cara que ganha, às vezes, um salário acima do que um executivo de uma grande empresa dessas aí, multinacionais pagam e tal. Então, onde tá esse cara? Ele tá num lugar de proletariado, uma vez que o negócio gira muito mais dinheiro e que ele recebe uma grande parte, mas assim, uma grande quantia, pouco, mas é uma pequena pouco parte pelo perto que disso. o business gera, É isso. tá ligado? Ou ele, por ganhar muita grana, está fora da perspectiva, ele não é considerado um proletariado, um trabalho. Como é que você enxerga onde o jogador está nessa perspectiva comunista? Eu acho que o primeiro lugar é o seguinte, né? A gente tem que pensar primeiro que para fazer a definição sobre uma categoria de proletariado, pequeno burguês ou alguma coisa assim, pensar na relação que essa pessoa tem na dinâmica de trabalho, na dinâmica social do trabalho. Tá. Então, nesse caso, o proletariado ele é esse cara que vai vender a força de trabalho dele, em que ele vai ser pago por aquele contratante que o faz, né? Então, preciso também pensar que esses jogadores da Série A, por exemplo, eles são as exceções. Sem dúvida. Eles são as exceções, né? E é um negócio que É até... 2% da classe. Sim, então. E aí é a mesma parada, né? Tipo, é um grupo, né, que conseguiu desenvolver suas competências técnicas, né? Mas nem sempre a gente sabe vários casos de lobby de empresário pra caralho que tem, né? Total. Porque, de novo, né? É uma parada que é voltada para gerar lucro, né? De novo, ela é para isso. O próprio jogador é uma mercadoria dentro do sistema do futebol, por exemplo. Sim, sim, não é à toa que a gente percebe que as relações que acontecem entre os clubes e os jogadores, elas são cada vez mais assim, né, comercializáveis, assim, tipo, e aí você perde um pouco daquela identificação muito forte que existia, tá ligado? Então eu acho que isso é um processo, né, e eu acho que ao longo dos anos 90, a gente viu um crescimento muito grande desse gap, tá ligado? Desse gap criado entre a Série A e as outras divisões, na própria concepção da Premier League mesmo, né? E eu acho que ela acompanha um processo de elitização do futebol lá da Inglaterra da Thatcher nos anos 80. Sim. Né? Que visou justamente criminalizar os torcedores. Mas eu acho que esses jogadores, eles fazem parte de algo que a gente poderia chamar de uma aristocracia proletária. Uma aristocracia proletária, porque eles pertencem a um alto extrato, né, daqueles caras ali que representam o suprassumo do suprassumo, e muitos deles, eu acho que é até importante reforçar isso, né? Muitos deles mereceram estar lá. Tá ligado? Porque eu acho que a gente não pode retirar toda a dinâmica e todo o trabalho que foi construído para não parecer que é só uma parada de rinha, sabe? De picuinha, sabe? Sim, tipo, sim. Inveja, não sei o quê. Não, pô. O cara, né, muitas vezes é isso, conseguiu alcançar um patamar que a grande maioria não conseguiu. Então é um negócio que, pô, em certo sentido, é de se admirar, é de você falar, porra, foda, legal. Ainda que a gente possa perceber, né? Que o destino da gigantesca maioria dos jogadores, até da Série A, qual que é? Muitos deles, né? Vão abrir outros negócios, vão criar outras coisas, eles vão se elevar, né, a uma categoria de pequena burguesia. De se tornar, sabe? De Sem se tornar dúvida. ali meio assim. E existem a possibilidade de jogadores que vão alçar tanto esse caminho que há a possibilidade dele se tornar eventualmente um burguês. O Ronaldo é esse cara, você acha? Sim, o Ronaldo é. Neymar é esse cara. Mas assim, na categoria é peixe pequeno. Ah, sim. Peixe total. pequeno, né? Porque o cara que é burguês mesmo é o dono do City. Sim. Esse maluco, porque é o que a gente tava falando. O maluco mexe na configuração de um elenco, mexe em tudo. Tá ligado? Numa dinâmica até que se espalha. Então eu acho que é preciso até a gente ver, né, que o destino da grande maioria dos jogadores que não tem. E aí isso é muito louco, né? Eu lembro que
Eu acho que foi o David Neres. David Neres que foi pro Ajax na época Sim, de São Paulo, sim, que ele foi sim, muito sim. moleque, né? Aham. Sim, sim. Eu lembro de eu ler umas entrevistas, de ver umas paradas que falavam o quão difícil estava sendo a adaptação dele. Porque ele não falava holandês, mal falava inglês, foi para um país sozinho, né? Viver ali uma vida longe de tudo, num lugar que não é o Brasil, e eu acho que aí já Já- basta, né? Não, Já complica. esquece, não, esquece, né? Tem carnaval na Holanda? Ah, tem. Não tem. Não tem. A resposta é não tem. Aí o cara vai lá para um ritmo de vida totalmente diferente. Por quê? Porque ele foi vendido muito jovem para poder gerar esse lucro. E aí a gente tem os casos desse processo de mercantilização que são levados ao extremo e que a pessoa muitas vezes vai enfrentar a depressão, como o Nilmar enfrentou. Sim. Eu lembro que acho que ele chegou a ir pro Santos, jogou um pouco e nunca mais jogou. Nunca mais jogou. É. Por problema de Depressão. por problema de saúde mental. Pedrinho, né? Teve- O Adriano, porra. É. O cara era o imperador. O imperador, velho. Entendeu? Jogou no seu time, velho. Jogou no meu time. Inclusive, Muito. saudade de Dico. Muito bom. Meteu um gol de mão no Palmeiras, mas suave. Ah, mas isso daí fica, né? Para com isso, que mágoa é essa, porra? Mas aí você vê, né? Eu acho gosto do que Didico, ele é foda. é uma brisa, né? De pensar que tem esse lance da proletarização, porque o jogador ele é visto como uma ferramenta de força de trabalho. E ele vai receber o menor investimento possível. E numa lógica, quanto mais neoliberal, mais isso se aplica, né? Veja aí, por exemplo, a situação que vivem os times hoje no Brasil, Sim. né? Que tem um preparo muito marcado por essa produtividade insana, maluca, né? E esse negócio do tipo, tem cada vez menos recurso. Então é cada vez mais uma corrida, é cada vez mais um lance meio de todo mundo disputando aquela coisinha muito pequena do patrocínio, do prêmio, das luvas, não, Não, sei e o quê. essa lógica que você fala do esporte estar sob um espectro totalmente elitista da sociedade, elitizado da sociedade, casa muito com questões históricas em termos de comportamentos de atletas meio desbravadores, assim como a gente viu, por exemplo, os Panteras Negras lá atrás, o que aquilo gerou. Quando a gente viu, por exemplo, que o Colin Kaepernick Eu ia pensar falar isso fez agora. Cara, o que aconteceu? Assim, eu não sou fã de NFL, eu não acompanho, não entendo absolutamente nada. O pouco que eu entendo Também é por não. conta do Ale que mora comigo É. aqui, que ele me explica e tal. Ele Os caras assiste aquele dia no alucinadamente. churrasco, Os caras assistindo como se fosse um Palmeiras e Corinthians. Final assim. de Copa do Puta Mundo, os que caras pariu, dali, Green muito Bay louco. Packers e tal. Mas assim, uma coisa, o que eu sei é que o que fizeram com esse cara, inclusive o time que tá na final do Super Bowl, aí o São Francisco 49ers, né? O que eles fizeram, não só eles, mas a liga como um todo, de praticamente boicotar a carreira do cara porque ele resolveu comprar uma briga anti-Trump nos Estados Unidos, assim, é uma das coisas mais canalhas que eu já vi em toda a minha vida. Inclusive, a gente esteve aqui com o Renato Senise, que é um correspondente internacional de Premier League. Você citou a Premier League, ele trabalha lá há muitos anos. E ele citou um episódio que ele conversou com o Lucas Moura, que hoje joga no São Paulo, na época que ele estava lá no Tottenham. Sim. E ele foi censurado pela Liga quando falou do Bolsonaro. Naquele episódio ele defendia o Bolsonaro, etc. Mas a questão não é a defesa ou não, ou a crítica. É o fato dele simplesmente falar sobre política. A Premier League não quer essa pauta, não quer esse assunto, não quer gerar debate, seja ele Sim. positivo ou negativo. Por quê? Para manter os princípios e o lucro, porque essas coisas também são divisivas, Sim. né? Se o Obviamente, você cara não tem... for de um lado, Você não tem a menor já dúvida era. que muita gente vai vir aqui hoje e vai dizer que porra é essa de podcast de futebol que eu segui, os caras me trazem um comunista. Porque esses assuntos, por mais que a gente tente agregar, explicar, eles são divisivos. Só que aí tá, tem pessoas que compram a briga. A Premier League não quer comprar. São posicionamentos de negócios diferentes. Então, como transformar o esporte e progredir para que ele seja também um local um palco que possa ser usado positivamente para alertar a população sobre questões tão importantes. Revolução Brasileira, mano. É isso. Tipo, eu acho que o esporte ele é uma prática social, né? E ele é uma prática que diz muito respeito à forma de como a gente é constituído enquanto sociedade. Alterar, né, esse paradigma, esse horizonte de como se serve, como se pensa o esporte, é necessário entender que há necessidade de mudar a perspectiva pela qual se olha, né? Que é justamente de pensar o esporte enquanto uma prática da socialização, do bem-estar, uma prática que
você aumenta a base da pirâmide, então você cria estruturas para que as pessoas possam praticar esportes. Mas aí, para elas praticarem esportes, elas têm que trabalhar menos. Elas precisam ter tempo para isso, elas têm que ter estrutura. Por isso que, tipo, a gente vê, por exemplo, desde antes, né, do golpe de 2016, o Ministério do Esporte foi um ministério que foi rifado. Total. Rifado, vale nada. Vale nada. Por quê? Porque é uma perspectiva que visa... E agora mesmo, meteram a Ana Moser e já meteu na mão por conta de acordos. Então, porque, tipo, é isso. Acho que é perceber que toda essa dinâmica está enclausurada, tá ligado? Tá apertada por essas dinâmicas políticas. Por isso que, tipo, né, até falando disso, de Revolução Brasileira, de pensar isso, mesmo pensar, por exemplo, qual que é o significado político do esporte do que você vai ter em experiências socialistas, né? Então você olha, por exemplo, com um caso da própria União Soviética, que é um lugar que obteve essa experiência e que ressignificou o esporte, né? Eu acho que é importante salientar uma coisa. Não é porque era a União Soviética em si, mas porque o processo político que eles desenvolveram de alterar a forma de como as pessoas pensam e vivem dentro da sociedade, construindo socialismo, altera a maneira de como as pessoas convivem em sociedade. Para que serve o tempo delas, para que elas trabalham, para que elas vivem, né? Acho que até fazendo aquela ponte com a brisa de que o comunismo ele é também o produto de uma relação filosófica, né? Com a própria vida, tá ligado? Total, cara. E aí, tipo, você tem uma sociedade, né, que fez esse processo e fez equipes de atletas, a grande maioria deles amadores, porque era um processo que era financiado pelo Estado, era organizado socialmente, dividido em várias divisões, blá, 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 blá. E era um negócio que tinha essa planificação, essa organização. É o país que ganhou mais medalhas que os Estados Unidos. No quadro geral total, não. Essa é uma coisa que as pessoas não sabem. A União Soviética participou das Olimpíadas entre 52 e 88. E ela não participou de todas as Olimpíadas. Mas ela participou, das que ela participou, ela sempre foi o quadro vencedor. Por quê? Porque existe justamente essa perspectiva de uma outra dinâmica de ver como o esporte acontece, né? E assim, de ver sob uma ótica de entender a importância dele como um instrumento de coesão social também, né? Um instrumento ali de transformação social geral. E aí eu acho que o fenômeno que a gente acaba vendo, né, como resultado disso mesmo, é de ver que, por exemplo, né, os caras, eles entram nessa, eles vivem essa lógica da mercantilização, né? Eles passam por isso. Não há nenhum tipo de incentivo para que se faça formações posteriormente, para que... Não tem esse incentivo, pelo menos a parte do Brasil assim não se vê. A pessoa vai, claro, naquela condição alienada, reproduzir o senso comum, né? Vai reproduzir ali a dinâmica que ela está habituada a ver. E aí a gente tem a produção de ídolos muito problemáticos, né? Que expressam coisas que eu acho que são bem problemáticas, né? Que não levam em consideração o tipo de influência que se causa nas pessoas. Porque foda-se. É tipo comer ouro na Copa do Mundo. É tipo Neymar, né? Então. Tipo, desculpa a vocês, aos fãs, né? Mas tipo... Não. Não sei, né? Porque... meu Deus! O cara me viu a camisa do Santos aqui, acha que... mas, cara, tipo, tipo, eu bola olho- em Marzete. Assim, Mas pra falar de inclusive, né, mandar um abraço aí pro menino Ney, porque semana que vem é aniversário dele e o meu também. Ah, Né? 5 de Dia 5 de fevereiro. fevereiro, exatamente. Olha Dia 5 de só. fevereiro. aniversário também de Cristiano Cristiano Ronaldo e Carlitos Tevez. Olha aqui, ó. Você tá Cara, nasceu maluco, num hein? dia. Só caras importantes. Não, é isso. O trio de ataque e o garoto da água, né? É isso. E o garoto da água e o gandula. Mas tipo, você olha, por exemplo, para a forma de como essas atitudes são constituídas, é meio que isso, assim. São pessoas que não estão nem aí, que sabe, que não tá nem aí com nada, que age de um jeito que você fala, caralho, velho. Que mundo você vive, né? Sabe? E tipo, e é isso, assim, acho que isso se reproduz em outras dinâmicas quando a gente vê esses mesmos jogadores que passaram por tantas dificuldades e tantos problemas e tantas questões reproduzindo essas dinâmicas. Sim. Mas o que se espera de diferente? Tá ligado? Tipo, não tem o que esperar de diferente disso, porque se o cara foi habituado e acostumado com isso a vida inteira e não passou por um processo em que ele pudesse questionar isso, ele vai reproduzir isso e vai falar isso a vida inteira. O que eu tava te perguntando em off aqui quando você chegou.
citando o exemplo de, pô, eu nasci na periferia e eu fico muito triste de ver as pessoas do bairro onde eu nasci, um bairro humilde, votando no cara que vai oprimir elas, tá ligado? Sim. E defendendo aquele cara e criticando o cara que tem uma ideologia que, na verdade, vai defender ela. Sim. Tipo, é alienação, Isso é um fenômeno né, mano? bizarro, cara. É alienação, velho. É alienação. E, tipo, eu acho que é importante também entender, porque eu acho que é a gente superar a questão de ver as coisas sobre um ponto de vista essencial, né? Então, o jogador de futebol, ele é sempre burro. Ele é sempre ignorante, né? O atleta, ele é sempre isso. Que é um estigma que se cria de alguma maneira, sim, sabe? Sem dúvida. E, ao mesmo tempo, é você não ir por esse caminho de essencializar e achar que as coisas elas não são complexas. Que elas não estão ali partindo de elementos históricos e sociais importantes e que são elementos históricos complexos, né? Tipo isso, assim como a gente tem pessoas lutadoras, né, comunistas na periferia de São Paulo e tudo mais, você tem pessoas muito reacionárias. Total. Tá ligado? Então, tipo, qual que é a questão, né? A questão não é necessariamente do lugar onde se vem, né? Necessariamente. Apesar disso ter muito peso no processo, né? Acho que isso é importante. Mas é entender que a gente está inscrito em certas formas de como a política está sendo conduzida. Que tipo de discurso está sendo feito. Como que isso está sendo levado a cabo, assim, né? Como que isso está acontecendo? Então, tipo, eu vejo assim, né? Você vê um movimento como a democracia corintiana nos anos 80, por exemplo. Pô, é uma parada avançadíssima, assim. É um negócio que, pro que se propunha naquele período, extremamente avançado. Teve aquele movimento dos jogadores que tinha o Paulo André, o Alex, O Bom Bom Senso Senso Futebol Bom Clube. Bom Senso Senso Futebol Clube, que tipo é isso, é uma tentativa ali de organização, de alguma coisa tal. Reivindicação Inclusive por em direitos. prol de jogadores que não estão na elite. Não estão na casta da Para que eles elite. pudessem ter calendário o ano inteiro, jogar o ano inteiro. Que eles defendiam o seguinte: eles falavam assim, vocês estão dizendo aqui que a gente tá. Porque, assim, dentro das propostas tinha diminuição de jogos dos jogadores mais de elite para que o espetáculo fosse melhor e tal. Mas eles diziam: a gente quer diminuir os nossos jogos, mas a gente quer aumentar os jogos da galera que pô, joga o estadual e depois fica 6, 7 meses parado. E o cara tem que fazer outras atividades da vida dele nesse período, porque ele não tem agenda para praticar. Exatamente. É. Sim. E aí isso foi, de certa maneira, rompido pelos próprios clubes. Esses caras sofreram ameaças dos próprios clubes de não pagar salário, de não, para eles pararem com isso. O negócio simplesmente de uma hora para outra desapareceu. Sim. Do mesmo jeito que apareceu, desapareceu. Exato. Porque é uma força maior. Federações, a própria Exatamente. confederação. Não é Ninguém interessante abraçou, para ninguém. tá ligado? Não é interessante para ninguém esse tipo de O coisa. interessante é manter como está. Mas é interessante também a gente observar que é possível se criar um movimento e que às vezes é espontâneo. É isso. É isso. É Não, espontâneo. e aí entra no que você falou, tipo, tem muitos, tipo, o jogador é estigmatizado como burro, mas o cara não é burro, tá ligado? Mano, Alguns, como tipo, ele, por exemplo, Alex, Paulo André, Fernando Praz, outros caras que participaram desse Mordida, enfim. Tipo, é pensar, mano, que uma parte considerável desses jogadores são oriundos dos estratos mais precarizados da classe trabalhadora mesmo.